Oi, gente. Então é o seguinte, resolveram me dar o cano, né, já percebi. Enfim, eu vou gravar a aula e vou mandar para vocês na sequência, e se alguém aparecer, vai ser muito bem-vindo. Então, nas últimas semanas a gente começou a falar de DNA, de síntese de proteínas, e eu preparei algumas coisinhas para a gente discutir, para ver se fica um pouco mais claro. Eu sei que essa parte ela é mais complexa, tá, DNA é um pouco mais complexo da gente entender, porque ele é muito abstrato, é muito difícil de identificar, né. Então, geralmente eu costumo fazer uma aula bem mais dinâmica em relação a isso, mas a distância fica um pouco complicado, né. Essa aula que eu costumo, fazer a respeito disso, geralmente tem bastante participação de vocês e tal, mas como a gente está cada um nas suas casas, complica bastante. Então eu vou tentar adaptar, não é o ideal, mas vamos ver se dá certo, tá. Espero que vocês gostem, espero que fique mais claro do que a gente tem, do que a gente trabalhou anteriormente, tá. Deixa eu só apresentar a tela aqui. Aqui, tá. Então, geralmente eu começo a minha aula com as bandeirinhas, eu até tenho a bandeirinha aqui que eu fiz, ó, bonitinho, tá. Eh, sim, eu fico ridícula com essas bandeirinhas no meio da sala, tá, pedindo para vocês sentarem, até vocês entenderem o que eu tô falando, tá. E por que que eu uso isso? Eh, isso que tá do lado esquerdo da tela, eh, ai, agora fugiu o nome. É um código internacional de comunicação, tá, comunicação à distância, a partir das bandeirinhas, da posição dos braços, da posição das bandeiras, tá. É um código de comunicação. Assim como é a língua portuguesa que eu estou utilizando para falar com vocês, é um outro código, é um tipo de código diferente. A gente pode, por exemplo, falar de um código de cores. E eu posso, utilizar um código de cores como esse que está aparecendo para vocês, para construir alguma coisa, tá, para determinar a sequência de alguma coisa, tá. Então, para esse código, a gente pode utilizar esse código, por exemplo, para construir um brinquedo, tá, onde eu tenho essa sequência de cores, tá. Primeiro vermelho, primeiro as 3 cores vermelho, vermelho e azul, depois azul, amarelo e vermelho e por último verde, vermelho e verde, tá. E assim eu transformar um código, eu posso montar um brinquedo, eu posso montar algo maior do que um brinquedo, posso, ter uma sequência de cores e ser o código da minha fábrica para vários brinquedos. Então eu posso colocar um código de 3 cores para um brinquedo, um código com 4 cores para outro brinquedo, eu posso utilizar um código de, letras e números para indicar, eh, a sequência de peças a serem montadas, para montar o que quer que seja, tá. Então eu consigo fabricar coisas, eu consigo construir coisas, se eu tiver uma sequência determinada, tá. Então, só para vocês terem um exemplo, a gente tem esse código de cores, tá, e lembra da primeira sequência, que era vermelho, vermelho e azul. Então, se eu for montar, por exemplo, minha fábrica de brinquedos, se eu for montar um carrinho, eu posso ter uma primeira peça inicial, tá, com a sequência de cores iniciais. Então eu sei que a primeira peça tem essa sequência. Essa é a peça principal, é a primeira peça do meu brinquedo a ser montado, tá. Vermelho, vermelho e azul.
Se eu for lá é que eu não consigo ficar mudando de uma tela para outra para vocês, tá, dificulta. Na sequência, a sequência seguinte é azul, amarelo e vermelho. E aí eu vou lá e eu acho a segunda peça com o código azul, amarelo e vermelho. Eu sei que essa peça vem depois, então eu tenho a primeira peça e a segunda peça, tá, obedecendo aquela mesma sequência que eu tinha mostrado para vocês. E aí, eu venho aqui e monto. Sim, eu sei montar caminhãozinho. Eu adorava desmontar meus brinquedos quando eu era criança, minha mãe ficava doida comigo, mas isso é culpa do meu pai, que era caminhoneiro, tá? Caminhoneiro, mecânico, enfim. Então eu já montei a primeira peça e a segunda peça. E aí a terceira peça tem a sequência verde, vermelho e verde, que eu tenho aqui. Verde, vermelho e verde. E aí eu já tenho a terceira peça para montar o meu carrinho. Ah, mas e a rodinha? A rodinha já vem montada, eu tentei desmontar, não consegui. Então fica com as rodinhas já montadas. Eu sempre monto isso, agora eu não consigo. Ah, não vou perder tempo de aula porque eu não consigo montar o carrinho, né? Foi. Tá? Tá aqui meu brinquedo montado e quase funcionando. Montou aqui. Enfim, vocês entenderam o princípio, né? Eu consigo construir coisas diferentes se eu souber a sequência, se eu souber a ordem. Por exemplo, se eu for construir um carro, se eu for montar um carro, tá? Não adianta quando eu for colocar a roda do carro, não adianta eu colocar o parafuso primeiro. Se eu colocar o parafuso antes de colocar a roda no lugar, eu não consigo pôr. Primeiro, a roda não vai encaixar. Segundo, se a roda encaixar, quando o carro for andar, aí, tá? Então eu preciso de uma sequência. Eu preciso saber que eu tenho que primeiro colocar a roda para depois colocar os parafusos, tá? O exemplo é meio tosco? É, eu sei, mas é assim que funciona, tá? Se eu for falar em outro código, e eu posso falar em vários códigos diferentes, vamos voltar lá para a apresentação. Cadê? Aqui. Tá? Então, esse é o primeiro código. Geralmente em sala de aula, às vezes dá tempo, a gente faz mais de uma sequência, mas enfim, isso aqui eu posso dizer que é um código, tá? Ah, mas isso daí não é um monte de letras? Sim, esse monte de letras é o código que a gente chama de DNA. Então, vocês já devem ter ouvido falar na expressão código genético. Por que é um código genético? Porque eu tenho uma sequência de letras. Na verdade, cada uma dessas letras vão indicar uma determinada molécula, tá? Então, aqui eu tenho uma molécula de guanina, uma molécula de citosina, uma molécula de timina, uma molécula de adenina. Essa sequência aqui, tá? É uma sequência que no DNA ela codifica alguma coisa, ela codifica a construção de uma proteína. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre síntese de proteína. Síntese no sentido de produção, no sentido de construir alguma coisa, tá? Nesse caso, o código do DNA ele vai construir proteínas, ele vai possibilitar que o nosso corpo produza proteínas, tá? O DNA vai ser da mesma forma no nosso corpo, no corpo do gato, do cachorro, do cavalo, das plantas, ele vai funcionar da mesma forma, tá? Só nos vírus que funciona igual, mas tem algumas diferenças. Vírus é sempre mais complexo, tá? Mas quando se fala em DNA do vírus, a gente está falando dessa mesma sequência de moléculas, tá certo? Essa sequência de moléculas vai estar sempre em pares. Então, a citosina, o C, vai fazer par com a guanina, o G. A timina, representada pelo T,
vai fazer par com a adenina, que é o A. Então, para vocês lembrarem para a vida de vocês, é C com G e T com A. Isso para DNA. Só que, como é que acontece isso? A gente estava trabalhando o exemplo das cores, tá? No caso do DNA, o DNA, imagina como se ele fosse um livro enorme, muito grande, tá? Um livro de receitas gigantesco, tá? Só para vocês terem uma ideia do tamanho. Dentro de uma das suas células você tem, DNA o suficiente para construir um novo você, tá. Então eu poderia fazer, já existem técnicas o suficiente para fazer, para clonar pessoas, tá. Já se sabe como fazer, não se faz por questões éticas, mas se sabe como isso pode ser feito, tá. Eh, eu estou tentando fazer um negócio aqui para vocês, não sei se vai dar certo, espera aí. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa encrenca toda, uma molécula de DNA, tá, um genoma, que seria o conjunto de todo o DNA de uma pessoa, esse genoma, ele tem a capacidade de poder produzir todas as moléculas, de repor todas as células, todas as proteínas do seu corpo, tá. É a partir do DNA que vai acontecer a partir do DNA que vai acontecer a produção de todas as proteínas que vão formar todas as células do seu corpo. Então, o DNA é importante para isso. E é a partir daí que eu consigo fazer a clonagem de um outro ser vivo, tá? Tendo esse código, eh, tendo esse código genético, eu consigo fazer um novo ser humano. Agora, se eu tenho dentro do DNA a possibilidade de ter todas as proteínas, dá para imaginar que essa sequência de bases não é curtinha assim do jeito que eu estou mostrando aqui, do jeito desse exemplo que a gente está trabalhando aqui, tá? Essa sequência de moléculas, essa sequência de bases que vai formar o DNA de uma pessoa é muitíssimo maior, tá? Então, sei lá, imagina um livro que tem 15.000 páginas. Tá? Imagina um livro de receitas que tenha 15.000 páginas, tá? Eu quero fazer um bolo. A receita desse bolo tá nesse livro com 15.000 páginas, tá? Eu preciso levar o livro com 15.000 páginas da biblioteca até a minha cozinha para fazer o bolo? Ou eu posso simplesmente tirar uma foto da receita e levar a foto da receita para a cozinha? A foto é muito mais prática. Tá? Então imaginem o DNA de vocês como esse livro com 15.000 páginas, tá? Com 15.000 receitas, tá? Que eu não vou precisar levar para a cozinha. Eu posso, na pior das hipóteses, escrever a receita num pedaço de papel e levar só a folha de papel para a cozinha para fazer o bolo, tá? Então vamos ver se eu consigo soltar aqui para mostrar para vocês. Aqui. Como que é possível caber todo esse monte de informação numa célula, dentro do núcleo da célula, né, que o DNA ele fica dentro do núcleo. Ele fica todo enroladinho, então, aqui eu estava enrolando esse barbante para mostrar para vocês, eu fiquei um tempão enrolando aqui, como que ele fica? Ele está enrolado nele mesmo, só que ele está tão enrolado nele mesmo, que ele enrola mais de uma vez, tá. É assim que o DNA fica dentro dentro do núcleo. Ele se enrola, aí ele dá uma volta nele mesmo, dá uma volta nele mesmo, até ele ficar bem compacto e caber dentro do núcleo. Quando o nosso corpo precisa de uma proteína, o que ele vai fazer? Ele vai sair todo o DNA, sendo que a proteína vai ser construída fora do núcleo? Não, o DNA vai continuar dentro do núcleo, tá? A célula, ela vai fazer uma
cópia da receita. Ela vai fazer uma cópia da receita de cada proteína. Como que ela faz isso? Através do RNA, tá? O RNA é uma molécula menor. Então, eh, nesse caso aqui, a gente poderia construir um RNA com base nessas bases, tá? Fazendo o complemento dessas bases. Então, essa sequência que está aqui, que vocês estão vendo aí na tela, essa sequência, serve para codificar uma proteína, o início de uma proteína, não uma proteína inteira, tá? Eh, o que que acontece? O RNA vem, se conecta com cada uma dessas bases, tá? O que a gente chama de vai construir o RNA mensageiro, que é o RNA mensageiro que vai fazer a cópia da receita, tá? Como que ele vai fazer isso? Então aqui eu tenho inicialmente o C, tá? O C faz par com o G, então vai vir um G aqui e vai se conectar com esse C. Depois vai vir um outro G e se conectar com esse C. Depois um T, um A para se conectar com esse T. Depois um outro A para se conectar com esse T. No caso aqui do A, o RNA ele não possui timina, ele possui uma base chamada uracila que complementa a adenina, tá? Que complementa o A. Então, no caso do RNA, o A vai fazer par com o U. Então, vai vir um U aqui, um outro U na sequência, um G, e assim a gente faz a cópia da nossa receita da nossa proteína, tá certo? Como que é feita, depois que é feita essa cópia, esse RNA mensageiro ele vai sair do núcleo da célula, ele vai para a região onde estão os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso, que a gente viu lá no começo do ano, tá? No retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso porque ele tem ribossomos presentes. E aí o ribossomo vai fazer a leitura. Então, vamos imaginar que esse pedaço de barbante, tá? É o DNA. O ribossomo vai vir aqui, vai se conectar e vai andar nele como se fosse um trilho. Esse trilho, como é que ele vai fazer a leitura do código? Sempre obedecendo essa tabela, tá? Ele vai fazer a leitura códon a códon. O que que significa um códon? Códon é uma sequência de 3 bases, tá? Como que ele vai fazer essa leitura? Ele vai ler a primeira base, tá? E como que vocês vão ler essa tabela? Ele vai ler a primeira base é U. Então eu posso ignorar daqui para baixo tudo que não for a primeira base, que não começar com U, eu ignoro. Então, dessa linha aqui para baixo eu posso esquecer, tá? A primeira base é U, tá? Depois eu vou ver a segunda base. A segunda base, não, vamos começar aqui embaixo. Primeira base é A, tá? Vou voltar aqui na proteína, no DNA. Primeira base é C. Primeira, a segunda G, a terceira é T. No RNA mensageiro, como é que vai ficar? G, G, A. Então a primeira base é G, tá aqui. A segunda base é G. Eu venho aqui, segunda base. A segunda base é G. Então eu tenho G, G e A, eu vou indicar nessa linha aqui. Então, G, G e A. O primeiro aminoácido é a glicina, tá? Aqui ele tá só as abreviações dos aminoácidos, mas a maioria das tabelas tem somente as abreviações dos aminoácidos, tá? Então, imagina que vai ter um RNA transportador ligado a um aminoácido glicina. Então, eu tenho as 3 bases, G, G e A, aqui, e aqui eu teria o aminoácido. Eu tenho meu primeiro aminoácido. O ribossomo tá valendo, tá? Ele veio aqui, ligou um aminoácido aqui em cima, certo?
o meu ribossomo vai ler as próximas 3 bases, e vai ficar o aminoácido aqui ligado ao ribossomo, certo? O que que vai acontecer? A sequência do meu RNA mensageiro vai ficar A, U, U. Eu venho aqui, eu venho aqui, segunda base, A, primeira base, A, segunda base, U, terceira base, U. E isoleucina vai ser o segundo aminoácido, certo? Ele fez a leitura do primeiro, o aminoácido ficou ligado aqui no ribossomo, veio o segundo aminoácido. O primeiro se desliga, o segundo se liga, e um fica ligado no outro, tá? E eles vão se unindo e vai formando proteínas aminoácido por aminoácidos. Para vocês terem uma ideia, um aminoácido pode chegar a ter uma proteína pode chegar a ter até 70 aminoácidos, tá? Pode ter, não, chegar a ter não, desculpa, pode ter no mínimo 70 aminoácidos. Então ela é uma molécula muito grande. As proteínas são moléculas muito grandes, que são produzidas dessa forma, tá? No caso dessa proteína que a gente estava montando, a sequência de DNA, ela vai gerar essa sequência de aminoácidos aqui, tá? Então é uma proteína de cadeia dupla, cadeia A e cadeia B, tá? Ela não fica assim, isso seria a definição química dela, tá? Na verdade, ela forma uma massinha, tá? Ela se dobra e faz ligações entre elas, tá? Além das ligações que tem aqui. Então ela se dobra, tá? Então elas têm uma forma bastante complexa, mas para cada bolinha que tem aqui, cada uma dessas bolinhas é um aminoácido, tá? E cada aminoácido é referido por essa tabela que a gente acabou de ver, tá? Então cada bolinha da proteína são 3 bases do DNA, que viraram 3 bases do RNA, que viraram um aminoácido para formar a proteína, tá? Geralmente, quando eu faço essa aula na sala de aula, eu peço para vocês me ajudarem, a gente faz a montagem do RNA mensageiro com as letrinhas, tudo bonitinho, leva de um lado para o outro, quem me ajuda ganha bala, e aí nesse momento vocês já devem ter consumido a bala, já devem ter jogado papel no chão e eu ter dado bronca a respeito disso. Como a gente está à distância, não deu para fazer isso, e eu não posso chupar bala porque eu sou diabética. E aí eu falo para vocês que essa proteína, quando vocês consomem alguma coisa, quando vocês comem uma bala, por exemplo, esse processo que a gente acabou de exemplificar, ele acontece no corpo de vocês. Essa proteína, ela é produzida no pâncreas, especificamente essa proteína, que é a insulina, tá? Professora, insulina é uma proteína? Sim. As enzimas são proteínas que têm uma função geralmente relacionada à quebra de alguma substância. No caso da insulina, a quebra da glicose, tá? Então, geralmente nessa aula eu dou balinha para vocês. Meu marido quer morrer, porque eu tenho que sair para comprar bala, às vezes eu lembro disso à tarde da noite, eu tenho que sair para comprar bala para poder fazer a aula no dia seguinte. Mas, como a gente está à distância, infelizmente não perdemos essa parte. Eu tentei adaptar, tá? Eh, e aqui é o seguinte: por que que é A com T e C com G, tá? Aqui seria a estrutura molecular do DNA, tá? Não estou falando agora de RNA, estou falando do DNA, tá? Então, se eu tiver adenina e timina, sempre eu estou falando de DNA. Timina não existe no RNA, tá? Somente no DNA. Então, aqui é a estrutura molecular do DNA. Eu tenho um grupo fosfato
eu tenho uma base, eh, um grupo perdão, um grupo fosfato, um ácido desoxirribonucleico, sim, o nome é esse mesmo. Eu tenho ácido desoxirribonucleico e eu tenho a base nitrogenada. Por que que é base nitrogenada? Porque aqui eu tenho nitrogênio, 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 tá? Por isso é uma base nitrogenada, tá? No terceiro ano vocês vão entender isso melhor em química orgânica, tá? Mas dentro das aulas de química, na biologia a gente trata isso no segundo ano, até agora eu não entendi direito por quê, mas enfim, não sou eu que estabeleço o currículo. Hã, então aqui, se vocês podem ver, a adenina, ela tem uma ligação com a timina, porque ela tem 2 pontes de ligação, a gente chama de ponte de hidrogênio esse tipo de ligação, tá. Só tem 2 encaixes de ligação entre adenina e timina. Entre a, guanina, que é representada por azul, e a citosina, que é representada pelo rosa, eu tenho 3 pontes de ligação entre as bases nitrogenadas, tá. Então é aquilo que a gente aprende em química, fazer balanceamento de equação. Se eu ligar uma citosina, um C com um A, vai ficar uma base vai ficar um ponto aqui que vai ficar desbalanceado nessa ligação química, tá. Então por isso que a gente tem C com G e T com A. Aqui mostrando mais de perto as pontes de hidrogênio. Então, entre timina e adenina, temos 2 pontes de hidrogênio. Entre citosina e guanina, são 3 pontes de hidrogênio, tá? São 3 pontos de ligação. Então, para equilibrar, para que fique uma relação equilibrada, sempre a citosina vai se ligar com a guanina. Sempre, todo o tempo todo, sempre vai ser assim? Não, existem as mutações. Um dos pontos é justamente esse, são ligações erradas que podem acontecer justamente nesse processo de síntese proteica, tá, que a gente acabou de explicar. Aqui a gente tem a representação do DNA e do RNA. Então qual que é a diferença do DNA para o RNA? No DNA eu tenho uma molécula dupla, já ligada uma com a outra, tá. Então eu vou ter sempre as bases ligadas em pares, tá, sempre citosina com guanina e adenina com timina, C com G e A com T, certo? O RNA, ele tem uma cadeia simples, não tem a timina, no lugar ele tem a uracila, então ele vai substituir, a uracila vai substituir a timina, tá? E vai se ligar também com a adenina, tá? Então, se eu tiver uma ligação de um RNA para um DNA, a uracila vai se ligar com a adenina, tá? Citosina é sempre com guanina, tanto DNA quanto RNA, tá? Só tem essa modificação aqui no RNA, tá? Em relação às bases. A representação das cores é quase que um padrão utilizar essas mesmas cores, tá? Mas não se fie muito nas cores não, tá. Geralmente se mostra colorido, se tem indicação da legenda, tal, tá. Mas o que vocês têm que saber a importância é que citosina é sempre com guanina, adenina sempre com timina quando for DNA ou com uracila se for RNA e vice-versa, tá. Guanina sempre com citosina, uracila sempre com adenina, timina sempre com adenina, a adenina do RNA sempre com timina, tá? As relações são sempre vice-versa, tá? Então, só para a gente entender, aqui eu tenho um modelo de célula, tá? O DNA, ele vai ficar dentro do núcleo, todo enroladinho, como eu mostrei para vocês, tá? Então, o DNA, ele fica todo enroladinho. Se eu pegar uma parte menor dentro desse núcleo, eu tenho os cromossomos, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma representação do cromossomo X,
"Ah, porque ele forma um X?" Sim, é porque ele forma um X, tá. O padrão de ligação de um cromossomo com o outro é em X, por isso que ele chama cromossomo X, tá. Assim como o Y forma um Y, criativa, né. Enfim, e o modelo final do DNA, então seria como se eu estivesse dando um zoom, então se eu chego na célula, eu aproximo, eu tenho núcleo, dentro do núcleo eu tenho DNA, dentro do DNA eu tenho os cromossomos, e os cromossomos são forma dentro dos cromossomos eu tenho genes, que não está falando aqui ainda, né, eu tenho os genes, e se eu der um zoom maior nos genes, eu vou ter o DNA, beleza? Era isso, tá. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho do que a gente conversou. Eu quero ver se vocês puderem comparecer na semana que vem para a gente tirar as dúvidas em relação a essa aula e as aulas anteriores, vai ajudar bastante, tá. Hã, eu espero que vocês gostem e eu espero que ajude vocês a entender um pouquinho melhor isso, e eu quero ver se der tudo certo na semana que vem, a gente faz uma aula sobre, eh, eu vou tentar dar uma sintetizada, para a gente tentar fazer uma aula sobre, eh, nossa, fugiu o nome. Sobre análise de DNA, tá. Análise de sequência genética, eu vou ver se eu consigo reduzir o conteúdo para a gente fazer tudo numa aula só, porque se não me falha a memória, ainda preciso confirmar com a coordenação, mas eu acho que a gente tem mais uma aula, tem essa semana e mais uma, que seria da semana que vem, e depois a gente já entra em semana de recuperação. Aí parece que vão ser 2 semanas de recuperação, não tenho certeza disso ainda preciso confirmar com a coordenação, tá. Mas o que eu queria passar para vocês é isso, espero que vocês gostem, espero que ajude. Se não ajudar, se piorou a situação, podem me mandar as perguntas, eu respondo para vocês sabem disso. Pode demorar, mas eu respondo. Hã, e eu quero ver se eu mando um joguinho, eu não sei se vai dar tempo hoje, se não semana que vem eu mando um joguinho a respeito disso para vocês, beleza? E por favor apareçam semana que vem, se der tudo certo vai ser bem legal, tá bom? Vocês vão gostar. Valeu, tchau, tchau.